Muito provavelmente você não conhece o Casale. Se você já conhece, meus parabéns, você de fato é um profundo admirador do futebol italiano. A todos os demais que não conhecem a história de um dos campeões italianos, a gente conta aqui na série I Campioni d'Italia. Sigam conosco, após a vinheta a gente vai contar essa história para vocês. Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Meu nome é Enzo, vocês já me conhecem, sou um dos apresentadores aqui do canal, junto com meu irmão, meu amigo Stefano. E hoje, especificamente no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais um clube que é mais um dos campeões italianos, um clube que não é muito conhecido usualmente. Se você já conhece, como eu disse antes da vinheta, meus parabéns, você realmente é um admirador do futebol italiano, e você que não conhece não tem problema, você não é obrigado a conhecer, por isso que o nosso trabalho é importante, nós estamos aqui para contar essa história para vocês. Nós falamos especificamente do Casale, a gente vai contar essa história no detalhe, mas antes de começarmos o vídeo de hoje da série I Campioni d'Italia, eu vou pedir aquela contribuição de vocês, que se vocês puderem, sigam-nos nas nossas 3 redes sociais. Nós temos páginas lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre o mesmo identificador, @papocalcio. Além disso, se vocês estão vendo esse vídeo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, como eu disse, e peço que sigam conosco, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações de conteúdo para que vocês não percam nenhum conteúdo novo que a gente coloca aqui. Além disso, se gostarem desse ou de qualquer outro vídeo, não deixem de largar o joinha para fortalecer nosso trabalho, e se puderem compartilhar com os amigos de vocês, a gente agradece demais. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre um clube que foi campeão italiano. Nós falamos do Casale. Começando pela ficha técnica, o nome do clube é Futebol Clube Casale, é um time cuja a sede está localizada no noroeste da Itália, especificamente na Regione di Piemonte, que também abriga 2 grandes clubes do futebol italiano, a Juventus e o Torino. Especificamente, o Casale está localizado na città ou cidade de Casale Monferrato. O time do Casale hoje disputa a Série D italiana, ou Lega D, para quem na Itália é conhecida como Lega D. Apesar de carregar uma história, e é por isso que a gente está trazendo o Casale como um episódio da série dos campeões italianos, o Casale não vive seus melhores dias, hoje está disputando séries muito inferiores, inclusive a Lega D é uma série amadora, então é uma história atual muito difícil que vive o Casale, mas como eu disse, tem um passado, e a gente... por honrarias, a gente vai trazer essa história para vocês. Bom, o clube foi fundado em 1909. O clube foi fundado por um professor de um instituto técnico da cidade de Casale Monferrato. O nome do instituto é Instituto Tecnico Leardi, para quem quiser ir dar uma googada e procurar. Mais especificamente, o fundador do clube e primeiro presidente da história do Casale chama-se Raffaele Jaffe, e a história é bem curiosa, como a maioria dos clubes fundados na Itália. Esse professor do instituto foi convencido pelos seus alunos a ir assistir uma partida de futebol de uma equipe de uma cidade vizinha a Casale. O nome da cidade é Caserana, e então o professor e seus alunos foram assistir esse jogo. E remonta-se na história que o professor ficou impressionadíssimo com o que viu, se apaixonou pelo futebol e já saiu da partida já querendo levar esse jogo lá para Casale e fundar um time de futebol. E foi isso que foi feito. Em 12 de dezembro de 1909, durante uma aula nesse instituto, o professor funda, e por consequência disso nasce o Casale Football Club. Bom,
O clube foi fundado e ele teve o seu primeiro presidente, o professor Raffaele, que foi o presidente do clube, além de fundador, mas também tinha o presidente emérito, que também era o presidente do instituto, e por causa disso ele ficou sendo o presidente emérito do clube. Bom, o Casale, como vocês podem ver aqui, utiliza um uniforme que a cor do uniforme predominantemente é preta e ele tem essa estrela branca no peito. A gente vai contar, tem uma curiosidade muito boa. Mas esse uniforme do Casale, ele foi tomado emprestado de um clube que já existia na cidade, chamado Rubur, que foi fundado 4 anos antes. E aí o Casale tomou emprestado o uniforme e até projetou, né? Porque o Casale teve muito mais sucesso do que o Rubur. O Casale, ele tem como rival principal o Provercelli, que inclusive é um clube que a gente já trouxe aqui, a gente vai deixar aqui no card da série dos campeões da Itália o episódio, né? Tem a lista de episódios lá, vocês podem puxar aí. O Provercelli é o rival histórico do Casale, também tem uma história belíssima, riquíssima. E na época o Provercelli já tinha 5 títulos italianos, então além de rival era multicampeão. E além dele já existiam outros clubes no norte, né? Predominantemente os maiores campeões italianos são do norte. Tinha lá o Genoa com 6 títulos, o Milan já tinha 3 títulos, a Juventus e a Internazionale tinham um cada um. Mas, de fato, o arquirrival, digamos assim, do Casale era o Provercelli. Bom, então vamos começar a contar a história gloriosa, né, a que deu a glória para o Casale e o fez estar aqui no episódio. Em 1913-14, né, a temporada 13-14, veio o primeiro e único título italiano do Casale. O Casale, que disputava naquela época, o campeonato era subdividido em 2 grandes torneios que depois tinham os enfrentamentos nacionais, né? Mas os 2 grandes blocos de enfrentamento do campeonato italiano à época eram o Torneio Norte e o torneio meridional, centro-meridional, né? O Casale, por ser um clube do noroeste italiano, ele estava ali imerso no Torneio Norte. Dentro desse Torneio Norte, o torneio era subdividido em 3 subgrupos, né? Os grupos de Piemonte e Ligúria, que é inclusive o grupo que estava o Casale, a seção, né, que eles chamam de sezione, né? A sezione lombarda e a sezione veneto-emiliana, tá? Então, assim, o Casale, ele conquista o primeiro lugar, né, em conjunto com o Genoa, à época, dessa seção Piemonte e Ligúria. Ambas equipes terminaram a competição com 31 pontos em 18 jogos. Lembrando, um detalhe interessante, que à época a vitória valia 2 pontos. Na seção lombarda, Inter e Juventus passaram, e na seção veneto-emiliana passaram Vicenza e Verona. Um outro detalhe curioso é que nessa seção Piemonte e Ligúria em que o Casale estava, também tinham lá mais alguns clubes, dentre eles o Provercelli, o Torino, a Alessandria, que hoje disputa a Lega BKT, Andrea Doria, que é um dos clubes que fundou a Sampdoria. A gente vai contar essa história também quando a gente trouxer a Sampdoria aqui no I Campioni d'Italia. O Piemonte, a Savonese, o Vigor e a Ligúria eram os clubes que estavam na seção Piemonte e Ligúria em que o Casale estava também, tá? Então, assim, desses 3 grupos passavam 2 clubes, ou seja, formava-se um bloco com 6 clubes, e aí tinham os enfrentamentos regionais, né, do norte. Ou seja, esses 6 clubes faziam um grupo, eles se enfrentavam em 10 jogos, e o vencedor sagrava-se o campeão do norte, e nesse caso, no Girone Nazionale, que eles chamavam, os Nero Stellati, como são conhecidos os jogadores, os torcedores do Casale, passaram em primeiro e foram campeões do Torneio do Norte, com 16 pontos em 10 jogos, desbancando Juventus, Inter, Vicenza e Verona, como eu disse aqui, inclusive o Genoa.
E enquanto que no torneio centro-meridional, lá que era subdividido em 3 sessões também, né, que é a sessão toscana, né, em que passou o Livorno, que foi campeão Livorno, a sezione laziale, que foi campeã a Lazio, e depois foram incorporados também da seção campana a Internazionale Napoli e o Napoli também se enfrentaram aí nos confrontos. A final foi feita entre Lazio e Inter Napoli e a Lazio foi campeã e a finalíssima foi realizada finalmente entre o vencedor do Norte, que foi o Casale, e o vencedor do Centro Meridional, que foi a Lazio. E no enfrentamento na finalíssima, na verdade foram 2 finais, né, porque era jogo de ida e volta. No agregado, o Casale foi campeão, ganhando por 9-1, venceu a primeira partida em casa por 7-1, exatamente, 7-1, e venceu fora de casa, voltou a vencer fora de casa, 2-0 em Roma, né, e sagrou-se o campeão italiano da Série A na temporada 1913-1914. Um elenco que tinha alguns nomes que provavelmente a maioria de vocês, nem eu conhecia de fato, não vi nenhum desses jogadores jogar, a gente conhece porque a gente é apaixonado pelo futebol italiano, a gente gosta de fazer essas pesquisas. 3 desses jogadores são jogadores históricos aí, o Angelo Mattea, o Giovanni Gallina II, ou seja, o Giovanni Gallina II, e o Amadeo Varese, que os 3, inclusive, estiveram na seleção italiana à época, era um trio muito forte de ataque, é descrito na história como um trio muito forte de ataque. Então, assim, o Casale à época tinha uma equipe forte, uma equipe expoente, e não à toa sagrou-se campeão italiano em 13-14. Mas aí entrou a guerra, né? Entrou a guerra e como todos os clubes à época da guerra sofreram muitos impactos, o Casale ainda chegou aí na década de 20, década de 30 a cair para a Série B, voltar e cair de novo, mas a partir da década de 30 para frente o Casale já foi relegado à Série C e nunca mais voltou a ser o mesmo, muitos problemas econômicos, era um time pequeno, de uma cidade pequena, não conseguiu se recuperar das mazelas da guerra, perdeu inclusive o seu presidente, o Raffaele, foi morto em Auschwitz. O Casale sofreu bastante com as mazelas da guerra e teve seu declínio muito, muito, muito cedo e nunca mais voltou a ser o grandioso Casale que foi outrora. E vamos então para a parte final vamos deixar as questões tristes de guerra para o lado e vamos para as partes das curiosidades, que são sempre partes divertidas e que vocês gostam muito. Então eu vou deixar aí com vocês 4 curiosidades do Casale aí para aguçar a curiosidade, se vocês quiserem pesquisar depois, e também ver se vocês partilham da nossa simpatia para com o Casale e pelo futebol italiano. Vamos lá. A primeira curiosidade que eu trago para vocês é que o Casale foi o primeiro clube italiano a vencer um duelo internacional contra ingleses, né? A história remonta que o Casale foi disputar um amistoso com o Reading e venceu a partida por 2-1, tornando-se à época o primeiro clube italiano a vencer um adversário inglês na história, e isso é um dado interessante na história do futebol italiano. A segunda curiosidade que eu trago para vocês é de que a rivalidade existente entre Casale e Provercelli remonta a períodos históricos que transcendem as 4 linhas do esporte, né? Quando que em 1196 a Casale Monferrato era a capital de um minúsculo estado, né, chamado Marquesate del Monferrato, era um estado independente no noroeste da Itália. E em 1196 a cidade de Casale se rebelou e formou o seu próprio município independente, né? E aí quando que em 1215 a cidade foi destruída por forças de Vercelli, Alessandria e Tommaso Saboia, justamente para suprimir essa rebelião, e por causa disso a cidade de Casale foi
totalmente destruída, tendo que ser reconstruída tempos depois por Frederico II. Mas a devastação foi tamanha que o povo até hoje é entristecido e a rivalidade perdura, para vocês verem como são as questões regionais na Itália, né? Então, assim, é uma rivalidade grande, apesar das duas equipes não estarem nos seus melhores dias, a rivalidade persiste. A terceira curiosidade que eu trago para vocês se vocês repararem aqui no escudo do Casale, existe ali uma estrela branca e uma estrela dourada, né? A estrela branca simboliza justamente o nascimento do Casale, né? Que à época, como eu disse, foi tomado emprestado o uniforme do clube que existia, o Rubur, que tinha lá em seu uniforme uma estrela branca na altura, no peito, na altura do coração ali, em que a curiosidade está como essa estrela foi colocada ali, né? A estrela, à época, ela era feita de papel, exatamente isso. Ela foi recortada à mão pelo jogador, o jogador Luigi Cavanzosa, e foi colada, né, com um alfinete no uniforme e o símbolo agora inclusive colocado no brasão, está no brasão, né? E a quarta curiosidade é a coloração da camisa. Óbvio, é um uniforme que foi tomado emprestado de um clube que já existia, mas não foi tomado à toa. A cor, que é a cor predominantemente preta, toda preta, né? Ela é uma alusão direta ao contraposto do que é o uniforme da arquirrival, né, a Pro Vercelli, que é totalmente branco. Como tem essa rivalidade histórica e o Pro Vercelli joga de branco, o Casale fez o contrário e joga totalmente de preto. E é uma curiosidade muito interessante de ver que como uma rivalidade afeta um clube, né? Impressionante. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui, principalmente da parte de pesquisar, né? É uma história muito bonita do Casale e eu achei interessante. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, que eu tenha sido claro e objetivo. Peço mais uma vez que, se vocês puderem, compartilhem esse conteúdo com mais amigos de vocês para que o nosso trabalho seja divulgado. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo que vocês virem do canal. Se inscrevam, ativem as notificações, sigam-nos nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @PapoCult é sempre o mesmo identificador. E no mais, nos vemos em algum outro episódio de alguma de nossas séries. Grazie mille e arrivederci.